Vamos então de Romanos capítulo 12. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3, tá bom? O versículo 1 e o versículo 2 são muito conhecidos e muito trabalhados e pregados, né? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, esse é o vosso culto racional, e não andai ou não vivam de acordo com este mundo, ou com este século, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da vossa mente. Aí depende da tradução, mas a ideia é essa, e aí a gente experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a partir do versículo 3 é menos trabalhado, e é exatamente aqui que está o cerne da questão que eu quero trabalhar hoje, porque hoje é dia de Corpus Christi, então nós vamos aprender que os discípulos de Cristo fazem parte do corpo de Cristo. É impossível ser um discípulo de Cristo e não fazer parte do seu corpo. Então nós vamos ver aqui hoje algumas questões relacionadas ao corpo de Cristo. Como Paulo, nessa metáfora muito bonita, instrui os romanos, nós também seremos instruídos, porque estamos em missões estaduais, e esse aqui é o nosso tema de missões desse ano, chamado a fazer discípulo. E aqui na igreja estamos trabalhando o cuidado, então estamos juntando um tema com o outro, e aí estamos aprendendo a cuidar dos discípulos de Jesus. Então somos chamados para cuidar dos discípulos, e os discípulos pertencem ao corpo de Cristo. Então existe uma maneira de cuidar dos discípulos para que eles permaneçam no corpo de Cristo, e a gente vai ver exatamente como se faz nas palavras do apóstolo Paulo. Romanos 12, a partir do versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, que seja com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas.
Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso está em Deuteronômio 32, 35. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Assim seja nas nossas vidas, para a glória de Deus. Chamados para cuidar dos discípulos. E o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja que estava em Roma, vai dizer nessa porção de texto que nós lemos, que o corpo de Cristo, ele é formado de muitos membros, assim como um corpo humano é formado de muitos membros. E nós não temos como dizer qual é o membro mais importante. Na hora de comer, a mão é importante, mas na hora de andar, o pé é importante. Então não tem um membro mais importante do que o outro. O que existe é a importância relacionada à necessidade. Dependendo da necessidade, aquele membro se torna mais relevante para aquele momento, não mais importante do que os outros. Percebe? A mão não é mais importante que o pé, porque ela leva a comida à boca. Porque na hora de caminhar, na hora de andar, e tem hora que a gente tem que sair para andar, aí o pé se torna importante. Então a questão é, de que adianta as mãos na hora de correr, e do que adianta os pés na hora de comer? Se a gente for pensar que se um determinado membro não é importante num momento, aí a gente se esquece que em outro momento ele pode se tornar muito importante. Então a importância dos membros não é de acordo com a quantidade de vezes que eles são usados, porque alguns membros a gente quase não usa, mas na hora que precisa, se ele faltar, a gente fica mal. Então, Paulo está dizendo, olha, o corpo de Cristo, e eu estou pregando esse texto hoje, que é feriado de Corpus Christi, exatamente para tentar fazer aí uma analogia, já que o feriado é de Corpus Christi, como é que funciona o corpo de Cristo? De forma espiritual, como Paulo diz aqui nesse texto. Então nós vamos ver aqui algumas características. E a primeira delas é que nós somos membros do corpo de Cristo, não pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus. Não tem espaço para pensarmos em nossa mente que a nossa importância no corpo de Cristo tem relação com o merecimento ou com o mérito de cada um de nós. Eu sou mais importante porque eu faço isso, faço aquilo, eu sou mais... Não existe isso. No corpo de Cristo, todos têm a mesma importância, o mesmo valor. Às vezes, uns são usados em mais circunstâncias, outros em menos, mas todos são igualmente importantes. Só tem um cabeça, é Cristo. Abaixo dele, todo mundo é corpo. E todos os membros são importantes no corpo. Temos a importância, mas isso não é pelo nosso mérito, é pela graça de Jesus, como diz o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é que Paulo está dizendo? Olha, não fique se achando. Porque às vezes, no corpo de Cristo, em um determinado momento, você está sendo mais usado, você está sendo mais exigido. Deus está usando você
para desempenhar algo no corpo de Cristo? Naquele momento. Mas em outro momento ele pode usar outro, e em outro momento ele vai usar outros. O que nós temos certeza é que Deus vai levantar alguém para usar de acordo com o seu propósito. Isso nós temos certeza. Se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Se eu não quiser fazer, Ele levanta outro para fazer. Claro que para mim é um grande privilégio que eu possa ser usado, mas se eu não quiser, não vai ficar sem fazer. Deus vai levantar outro para fazer, certamente fará. É só você pensar. Você que tem um pouco mais de tempo de caminhada na igreja, fica mais fácil, não de você aprender, porque aprender isso aqui é muito simples, mas de você perceber a veracidade dessa informação. Se você já passou mais de 5, ou pelo menos 10 anos, se você já viveu uma década, como crente, como cristão, como membro de uma igreja, você se lembra que há 10 anos atrás, numa determinada função, era uma pessoa, que há 10 anos atrás, em outra determinada função, era uma pessoa, e naquele momento, há 10 anos atrás, você que já é membro de igreja, há 10 anos, puxa aí agora na sua memória, há 10 anos atrás, quem estaria no púlpito? É a mesma pessoa? Talvez seja diferente. Há 10 anos atrás, quem estaria no violão? É a mesma pessoa? Muito provável que seja diferente. Há 10 anos atrás, quem estaria fazendo o que nós estamos fazendo hoje? Provavelmente pessoas diferentes. Qualquer um que está ouvindo essa mensagem agora, que tem pelo menos 10 anos de membro de igreja, não tem como discordar de mim, de que se você fechar o seu olho e lembrar da igreja há 10 anos atrás, estou falando só 10 anos, tá? Porque a igreja existe há 2000 anos, eu estou falando só 10, para você perceber como o que Paulo está dizendo é verdade. Às vezes há 5 anos atrás, às vezes há 1 ano atrás, existiam pessoas que a igreja pensava, essas pessoas são insubstituíveis. Ai meu Deus, o que será da igreja sem o fulano? O que será do louvor sem a Beltrana? O que será do ministério de oração sem o ciclano? A gente é tentado a pensar assim de vez em quando. O que será da igreja sem X, Y e Z? E aí 10 anos se passam. Perdemos o X, o Y e o Z. Perdemos a fulana, a ciclana e o beltrano. O que será da igreja? Ela continua lá. Não é verdade, gente? É verdade. E é isso que Paulo está dizendo. Ninguém pode pensar de si mesmo além do que convém. Por quê? Porque é tudo pela graça. Se eu estou aqui hoje pregando, é pela graça de Deus. Pode ser que se amanhã tiver um outro culto, pode não ser eu. Sabia disso? Eu não posso ter um pensamento acerca de mim mesmo além do que convém. Ou seja, eu não posso ficar me achando. Ah, porque se eu não estiver naquele púlpito, não tem palavra de verdade. Porque eu prego mesmo, e pá. Ah, é? Aí, um AVC. Aí no próximo domingo, é outro que vai estar aqui trazendo a palavra. E a igreja continuará sendo edificada. E depois vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro. Portanto, o que nós precisamos aprender é que nós temos que cuidar dos discípulos. Cuidar para que os discípulos de Cristo se mantenham no corpo de Cristo, exercendo a função segundo o dom que receberam. E aí o segundo assunto aqui, Paulo entra na questão dos dons. Olha, se você tem esse dom, então exerça da melhor maneira possível. Se você tem aquele, exerça para a glória de Deus. Se você tem aquele outro, então faça o seu melhor. E ele vai citando diversos dons, mas ele deixa bem claro que, olha, o dom não pertence a você. O dom pertence a Deus. Deus, através de você, vai edificar a sua igreja com aquele dom. Então não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não fique imaginando que o dom é seu.
porque não é seu. O dom é de Deus. O poder é de Jesus, do dono da igreja. E se eu não estou fazendo de acordo com a vontade dele, ele substitui, meu amigo. Sai eu, entra outro, o dom é o mesmo. E a igreja é edificada com o mesmo poder e da mesma forma. Por quê? Porque não pertence a uma pessoa, pertence ao dono da igreja. E ele fará. Ele fará, porque ele faz e ele continuará fazendo. Basta que a gente busque na nossa memória. Quantas pessoas nós já pensamos que seriam insubstituíveis e foram substituídas, e a obra de Deus não parou, e o corpo de Cristo continuou sendo edificado. Sabe por quê? Porque no máximo nós vamos viver o quê? 70? 80? Vamos ser generosos? 100 anos. No máximo nós vamos viver 100 anos, sendo muito generoso, né? Principalmente eu, com esse estilo de vida que leva tantos anos, primeiro fazendo um monte de besteira, depois com esporte de alto rendimento, acabando com o meu corpo, comendo tudo errado, e eu não vou viver muito não, gente, tenho nem expectativa. Passar de 60 para mim já vai ser lucro, bom demais, por tudo que eu já vivi, tá bom demais 60. Esse monte de porcaria que a gente come, não vai viver muito, mas tudo bem, você que está assistindo aí, vocês que estão aqui, que tem um estilo de vida mais saudável que o meu, vocês vão viver 100 anos, aleluia. 100 anos é muita coisa, né? Mas o que são 100 anos comparado aos 2000 anos da igreja? É menos de 10%, é 5%, né? 100 anos em 2000 é 5%. Então olha só, se eu viver muito, talvez o máximo que eu possa viver, 1 século. 1 século é 5% da história da igreja, hoje em dia. E se nós pensarmos em termos de Israel, em termos de povo de Deus, não em termos de igreja neotestamentária, não em termos de cristianismo, mas em termos de um povo que se relaciona com Deus, que obedece a Deus e que vive conforme os dons que Deus dá para manter esse povo ouvindo a sua voz e seguindo as suas instruções. Aí a gente vai para 5, talvez para 7 mil anos. Que tem gente na terra ouvindo a voz de Deus e sendo instrumento nas mãos de Deus para que o propósito de Deus se cumpra. Aí a gente se lembra que o próprio Adão, lá no início, já ouvia a Deus, cometeu erro, como nós também cometemos, mas ele ouvia a Deus. Aí nós nos lembramos de Abel, que agradava a Deus. Aí nós nos lembramos de Abraão, que creu em Deus, que abandonou tantas coisas e foi usado por Deus para gerar uma nação. E aí nós nos lembramos do seu filho Isaac, do seu neto Jacó, do seu bisneto José, homens que foram usados por Deus para que o propósito de Deus se cumprisse no seu povo. E aí nós nos lembramos de Moisés, 3.500 anos atrás, Moisés estava sendo instrumento nas mãos de Deus, pela graça de Deus, não pelo mérito de Moisés, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus, sendo usado para libertar o povo no Egito. E dessa mesma forma Deus usou tantos profetas, tantos sacerdotes, tantos levitas, tantos mestres, rabinos, professores, líderes, quantos juízes, homens que foram instrumentos nas mãos de Deus, até que veio Jesus, e Jesus foi o instrumento perfeito. Jesus é um instrumento da graça, da misericórdia, da bondade, da compaixão divina, em pessoa, perfeito, sem defeito nenhum.
E Ele fez o que nenhum outro podia fazer, se entregou como sacrifício perfeito, porque nós somos imperfeitos, portanto não adiantava que nós nos sacrificássemos, mas aquele que é perfeito se sacrificou para que os imperfeitos pudessem ter vida e vida em abundância, vida eterna. Portanto, queridos, Deus está falando, Deus está trabalhando, Deus está usando pessoas ao longo da história da humanidade. Isso tem pelo menos 5, 6, 7, sabe Deus quantos mil anos. E nós vivemos no máximo 1 século. Percebe o tamanho da nossa arrogância? O tamanho da nossa soberba em achar que a obra de Deus depende de mim? Não depende, irmãos, não depende. Se eu der um piripaque aqui agora, e cair, o povo vai assustar, mas eu garanto que o Abner vai pegar o microfone. Então, irmãos, o pastor teve um negócio aqui, vamos orar, e tal, a gente não sabe o que aconteceu, mas vamos orar, alguém assume, e encerra a transmissão, e domingo vai ter culto. Se eu morrer, se eu for internado, não interessa. Alguém assume o meu lugar e o barco toca. Sabe por quê? Porque quem está tocando o barco não sou eu, não é o Abner, é Jesus. Porque a igreja é dele. E é Ele quem comanda esse barco, é Ele quem toca esse barco para frente. É um privilégio para mim, que Ele me colocou aqui no timoneiro por um pouquinho de tempo, então eu tenho que aproveitar ao máximo, porque é um grande privilégio para mim, ser usado por Deus para a edificação do seu corpo, é um grande privilégio, portanto eu não posso ficar me sentindo, me achando, é Jesus que comanda e que toca o negócio para frente. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão, não é assim que Ele disse? Portanto, se eu não fizer o que Ele quer, Ele vai levantar gente que a gente nem imagina para fazer o que Ele quer. Ele chama, Ele levanta, Ele faz, Ele dá um jeito de manter o seu corpo sendo edificado pela sua graça, através dos dons que Ele concede. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é cuidar de todos aqueles que Ele chama e que Ele levanta, para que o seu corpo continue sendo edificado. Cuidar dessa forma, como está descrito a partir do versículo 9. Temos que cuidar com amor, mas que o amor seja sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade. Vamos amar de verdade, fazer o que nós podemos. O que nós não podemos, não podemos. Precisa mentir, não precisa ser falso, não precisa, deu, não deu, não deu. Amor, mas amor na medida da nossa possibilidade e da nossa capacidade. Não vamos ficar prometendo o que a gente não pode cumprir, não pode ter hipocrisia. É amor de verdade, ou é ou não é. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Então, para cuidar dos discípulos, nós temos que amar, nós temos que ser benignos, afastar do mal e se apegar ao bem, amar uns aos outros com amor fraternal, como se fôssemos de fato todos irmãos. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, ou seja, é melhor pensar em honrar o outro do que pensar no outro me honrar. Sempre melhor pensar no outro, é assim que o corpo de Cristo vai sendo edificado. Porque se cada um começar a pensar assim em si mesmo, aí vira individualismo. E corpo é exatamente a figura que é contrária ao individualismo, é comunitária. Porque você não forma um corpo com um só membro. Tem vários membros para formar um corpo. Então não há espaço para individualismo. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ou seja, para zelar das coisas de Deus, para zelar da obra de Deus, não podemos ser preguiçosos, temos que botar a mão na massa. Deus conta comigo, Deus conta com você. Vamos fazer o possível para que a coisa não pare, para que seja o melhor possível para a glória de Deus. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Se é para servir a Deus, que seja com fervor.
fervor, que seja quente, que seja com motivação, querendo fazer, não fazendo por obrigação, não fazendo porque alguém pediu, não fazendo para não ficar mal com alguém, não, fazendo porque quer fazer, e quer fazer com toda a força, com toda a vontade, com toda a motivação, de forma fervorosa. Sem fervor, a igreja não anda, gente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Então, há uma esperança, e a esperança está em Cristo e na eternidade que Ele nos prometeu. Portanto, alegrem-se. Não importa o quão mal esteja a situação, há um motivo para se alegrar: a esperança de vivermos aquilo que Cristo nos prometeu. Isso já é motivo suficiente para botar um sorriso no nosso rosto. Sejam pacientes na tribulação. Então, o que deve botar um sorriso no nosso rosto não é a circunstância que está acontecendo agora, é a esperança que eu tenho do que vou viver com o que Ele me prometeu. Se a situação de agora está complicada, sejam pacientes. Agora é paciência. Não dá para ter alegria, alegre-se na esperança. Então tenha paciência e perseverem na oração. Se vocês se mantiverem orando, crendo e se alegrando, vai passar, vocês nem vão perceber, e quando vocês menos esperar, vocês estão fechando os olhos aqui e abrindo na eternidade diante dele, e aí é só glória. Abençoem, aliás, 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Para cuidar dos discípulos, para edificar o corpo de Cristo, temos que socorrer os nossos irmãos nas suas necessidades. E aí a pergunta é: qual é a necessidade? Porque às vezes a minha vontade é dar pão. Eu estou com pão sobrando lá em casa, eu preciso socorrer a necessidade do Abner. Vou lá no Abner levar uma sacola de pão. Aí eu entrego a sacola de pão, o Abner é educado, ele pega a sacola de pão e fala: muito obrigado. Só que na verdade ele estava com sede. E aí o que é que adianta eu dar pão para quem está com sede? Percebe o texto? Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Sejam hospitaleiros, receber bem. Para quê? Para ajudar a suprir a necessidade. E eu só vou saber qual é a necessidade se eu conviver, se eu perguntar, ou se eu perceber. Então, para isso eu preciso estar atento. Qual é a necessidade de quem está à minha volta? Às vezes é de comida, às vezes é de água, às vezes é de remédio, às vezes não é nem de comida, nem de água, nem de remédio, às vezes é só um abraço, às vezes é só um boa noite, como é que você está, tudo bem? Às vezes é só olhar para a pessoa e chamá-la pelo nome, ela já se sente honrada, valorizada. Às vezes é só um convite, entendeu? Para fazer algo junto com alguém, e a pessoa se sente lembrada, prestigiada. Precisamos perceber quais são as necessidades, para atender as pessoas nas necessidades delas, não naquilo que eu posso oferecer, mas naquilo que ela precisa. E aí vamos dar um jeito de socorrer, de atender e de suprir essa necessidade. Abençoem aqueles que perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Então, para edificar o corpo de Cristo, para que os discípulos de Cristo se mantenham unidos e a obra de Cristo siga adiante, nós não podemos retribuir o mal com o mal, amaldiçoar. Temos que abençoar. Ainda que sejamos perseguidos, o nosso dever é sempre abençoar. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu não sei você, cada um é de um jeito. Para alguns é mais difícil chorar com quem chora. Para uns é mais difícil chorar. Para outros é mais difícil se alegrar. Tem gente que tem facilidade em chorar com os que choram, mas tem extrema dificuldade de se alegrar com os que se alegram, porque é o outro que está se alegrando, não é ela, e aí trava, entendeu? Tem gente que tem facilidade de alegrar com quem se alegra, mas tem dificuldade de chorar com quem chora.
não tem, sabe, não sei e tal, não tem. Então, os dois lados. Tem gente que não faz nenhuma coisa e nem outra, tem dificuldade nas duas. Mas geralmente a gente tem uma tendência. Geralmente a gente acha mais fácil um ou outro, e a instrução é para termos os dois. Então, para que o corpo de Cristo seja edificado, e os discípulos se mantenham unidos como corpo, para fazer a vontade do cabeça, precisamos então fazer aquilo que é necessário em cada momento. Se o momento é de sorrir, vamos todos sorrir. Se o momento é de chorar, vamos todos chorar. Vamos fazer de acordo com a necessidade. Tenham o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Precisamos ter unidade. Além da união, a união é importante, mas a unidade é uma dificuldade. Que às vezes nós estamos em união, somos membros do mesmo corpo, frequentamos o mesmo endereço, participamos dos mesmos eventos, cantamos as mesmas músicas, mas não temos unidade. Entendeu? Não pensamos da mesma forma, não estamos indo para o mesmo lugar, e aí a coisa se dispersa, e por isso a vontade de Deus não se cumpre. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz lá em Hebreus. As pessoas só vão ver o Senhor em nós, se nós tivermos esse estilo de vida. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, porque a vingança, a ira, a justiça, tudo está nas mãos do Senhor. Ah, mas fulano me prejudicou. Entrega para Deus. Deus é justo. Descansa que Deus vai fazer justiça. Ah, mas Beltrano me lesou. Entrega para Deus. Deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus. É melhor do que nós fazermos. Por isso que eu acho complicado, eu acho estranho a ideia de pessoas do mesmo corpo de Cristo colocando uns aos outros na justiça, sabe? Pedindo a justiça humana para fazer justiça na causa do corpo de Cristo. E aí Paulo está dizendo, olha, nada melhor do que o dono do corpo fazer justiça ao corpo. Então, se algo me aconteceu, eu me senti lesado, eu entrego para Deus, porque Ele é justo. E aí pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 10 anos, porque Deus é longânimo, né? Longânimo, tardio em irar-se. O pavio de Deus é longo, não é curto igual o nosso. A mão de Deus desce devagar, desce lenta, mas desce pesada, hein? Então deixa Deus. Como é que a gente resolve as coisas? Deixa Deus resolver, deixa Deus fazer. Entrega para Deus, é o que Paulo está dizendo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, todas as vezes que o mal tentar atrapalhar, tentar destruir, tentar dispersar, tentar ferir o corpo de Cristo, é o bem que vence o mal. O mal só vence quando o bem não é exercido. É como trevas e luz. As coisas só ficam escuras quando não há luz. Se a gente apagar todas as luzes aqui, o templo aqui, né, o prédio aqui, vai ficar escuro. Mas por que vai ficar escuro? Porque não tem uma luz. Mas se tiver uma luz que seja, as trevas já se dispersam. Então não é a treva não é em si mesma algo que existe. As trevas só existem pela ausência da luz. Ok? Então o mal não é algo que existe.
em si mesmo. O mal é quando o bem se ausenta. Entendeu? Por que é que coisas ruins acontecem no meio do corpo de Cristo? Porque o bem deixou de ser exercido, e aí o mal toma o lugar. Entendeu? Se nós fizermos sempre o bem, o mal não vai ter vez, porque o mal só entra em cena quando há a ausência do bem. É a mesma relação entre luz e trevas, por isso também o apóstolo Paulo usa essa metáfora. Na ausência da luz, as trevas imperam. Na ausência do bem, só resta fazer o mal. Então, não há vácuo, não há vazio. Se eu não fizer o bem, o mal será feito, porque algo acontecerá. É igual, não há meio termo, ou está claro ou está escuro. Se acendeu a luz, está claro. Apagou a luz, está escuro. Se eu fiz o bem, é o bem. Se eu não fiz, será o mal, porque tomará o lugar na ausência do bem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para que os discípulos continuem sendo cuidados no corpo de Cristo, temos que fazer o bem, sempre, para não dar espaço para o mal entrar e causar prejuízos, divisões, dissensões e toda sorte de dificuldades que vão atrapalhar a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. Portanto, nós vamos seguir dessa forma, como lemos e como aprendemos, para seguir cuidando e edificando os discípulos de Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.